irmãos, a gente está em Gálatas capítulo 5, 20, onde o apóstolo Paulo continua a descrever as obras da carne. No verso 19, ele começou dizendo que elas são adultério, prostituição, impureza e lascívia. Essas 4 palavras, né, que se referem aos pecados sexuais. E agora, no verso 20, as 2 primeiras palavras se referem aos pecados associados ao culto. Ele diz aí idolatria e feitiçaria, não é? E aqui, irmãos, há uma ligação entre as 4 palavras anteriores e essas 2 palavras aqui, né? Existe uma ligação entre a imoralidade e a idolatria e a feitiçaria aqui na lista do apóstolo Paulo, né? É importante a gente lembrar que na época da vida do apóstolo Paulo, essas 2 palavras estavam realmente intimamente ligadas ao culto pagão, certo? Ou as 4 anteriores, junto com essas 2, ligadas ao culto pagão. Ou seja, no tempo de Paulo, a idolatria ela não se restringia simplesmente à adoração de ídolos, mas também ela era acompanhada da imoralidade que era associada a esses cultos aos ídolos. Hoje em dia, principalmente na mentalidade protestante, né, é muito difícil a gente ver uma pessoa sendo capaz de se ajoelhar diante de uma imagem esculpida de madeira, de pedra, né, fundida em metal ou barro. Eu sempre gosto de lembrar do avô da Sara, um roceiro, né, analfabeto, lá dos velhos tempos, né? Ele contando que quando ele era criança, uma das tarefas que ele tinha era espanar os santos do oratório da mãe. E um dia ele espanando aqueles santos, limpando, né, ele deixou cair e era de barro. Ele falou, mas mãe, é de barro. Aí, cala a boca, meu filho. É de barro, mãe. E aí ele completava dizendo assim, eu creio no Deus vivo. Aquilo ali a gente pegava um caquinho dele e escrevia na parede assim e saía, né? Eu creio no Deus vivo. Um homem analfabeto, né? É incrível como a gente vê pessoas cultas sendo capazes de fazer uma coisa dessa. A gente lembra sempre de Isaías 44, né? Não sei quem tem a Isaías na mente, esse texto de Isaías 44, ele fala exatamente dessa loucura que é um homem derrubar uma árvore, da metade da árvore ele fazer um fogo, cozinhar o pão dele, se aquecer, e da outra metade ele esculpe um Deus e se ajoelha diante dele, dizendo, salva-me porque tu és o meu Deus. Né? É uma loucura, exatamente. E essa loucura, ela pode se tornar ainda pior e ainda mais bizarra, grotesca, né? Quando nós nos lembramos que aqueles ídolos da antiguidade normalmente não eram harmônicos, normalmente eles eram realmente horríveis. Não sei se você já leu algum livro de arqueologia com fotos desses ídolos, a gente vê que eles realmente eram grotescos. Um exemplo aqui é a deusa Diana dos Efésios, grande a deusa Diana dos Efésios. Vocês já viram a imagem dela? Como é que é? É uma imagem muito grotesca. Depois vocês podem procurar a deusa Diana lá da cidade de Éfeso. Né? Ela era uma mulher achatada, desajeitada. Ela tem o corpo coberto de seios, muitos seios, né? E realmente uma imagem muito feia, muito grotesca. Né? E é interessante que a gente vê que a idolatria ela se tomando feições cada vez mais grotescas. Né? É interessante que, no início, as pessoas adoravam a estátua. Né? Desculpe, elas associavam a estátua a um ser que não estava ali. Né? Era só uma representação visível de um deus local. Né? E o William Barclay ele cita um exemplo desse processo, como o culto ao imperador no Império Romano. Né? Ele começou
como uma expressão de gratidão pela ordem que o Império Romano trouxe ao mundo, ao oikomene, né? Aquela região onde ele dominou. Primeiro, a gente vê o Império Romano dando segurança nos mares, acabando com a pirataria, era muito perigoso, né? E também nas estradas, acabando com os salteadores. Vocês sabem que existem estradas no Nordeste onde os caminhoneiros têm que ir em caravana, porque é muito perigoso, extremamente perigoso. Né? Inclusive aqui, né, a gente pega Rio-São Paulo, às vezes vê um caminhão com a escolta armada atrás. Né? Ou seja, muito perigoso, ainda é perigoso. Mas o Império Romano ele acabou com isso, tornou muito fácil as viagens, muito seguras, nesse caso, né, as viagens. Né? Então, o Império Romano também trouxe a justiça romana e a pax romana, um período de tranquilidade, né, que durou alguns séculos. E a partir dessa gratidão, digamos assim, surgiu a adoração a Deus a Roma, segundo Barclay, ao espírito de Roma, e depois o espírito de Roma passou a ser encarnado no próprio imperador. E o Barclay diz que no início os imperadores foram contra isso. Eles não quiseram, né, esse culto, mas principalmente para aqueles povos mais distantes, mais periféricos do império, aqueles povos que nunca viam o imperador e nunca veriam o imperador, né? Era conhecido apenas no nome, mas nunca visto, eles então passaram a esculpir essas estátuas e a adoração era feita à estátua. Né? Então, reparem, primeiro o espírito de Roma, depois a pessoa do imperador e, por fim, a estátua, o ídolo, o endeusamento de uma pessoa. Então, irmãos, qual é o problema básico da adoração aos ídolos? O problema básico é que a adoração é dirigida a uma representação de algo criado, ao invés de ser dirigida ao Criador de todas as coisas que foram criadas. Aqui o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, a partir do verso 19. O homem, pensando que era sábio, se tornou nulo no seu entendimento, se perdeu nos seus discursos insensatos e passou a adorar a criatura no lugar do Criador. Não? Isso, isso. No singular é a intenção do coração, e no plural são as manifestações exteriores. Uhum. Idolatria e feitiçaria. A gente vai chegar lá, porque ele está escrevendo a crentes. Né? Então, a gente tem que pensar em que essas palavras se aplicam a mim também. Quando ele fala obras da carne, ele está pensando nos pagãos. Ele está pensando em mim. O que essas palavras podem se aplicar a mim? Todas elas. Né? Então, a gente vê isso, e aí o apóstolo Paulo, né, falando em Romanos 1, a partir do verso 19, essa adoração dirigida à criatura ao invés de ser dirigida ao Criador. E é interessante também, Oséias 2, eu vou ler aqui alguns versículos desse capítulo 2 de Oséias, ele retrata aqui de modo muito, muito dramático, né, esse pecado da idolatria. Diz assim a Oséias 2, verso 2: repreendei a vossa mãe. A mãe aqui é Israel. Né? Repreendei-a, porque ela não é minha mulher. Ou talvez não é mais a minha mulher. E eu não sou o seu marido. Para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. No verso 5 ele diz assim, o próprio Deus: pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. E no verso 8, ele diz assim: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata, e o ouro, que eles usaram para Baal.
Então, reparem, né? A Israel, a mãe, retratada aqui, a esposa do Senhor, de Jeová, estava adulterando com outros deuses. Então, reparem que no Antigo Testamento a gente vê muito essa expressão adultério como associada ou símbolo da idolatria, que nada mais é do que uma apostasia, eles estão apostatando. E os profetas diziam, boca de Deus, vocês estão adulterando. E a gente vê também no Antigo Testamento os cananeus, né, adorando os Baalins. Quem eram os Baalins? Os Baals. Eles eram os deuses da fertilidade. Né? É aquilo que ele está dizendo aqui. Eles acreditavam que eles é que faziam o trigo crescer, o suco da uva se transformar em vinho. É o poder desses Baalins. E alguém já leu A Bíblia Tinha Razão? E a Bíblia tinha razão? Não? Foi escrito... Leu? Foi escrito por um arqueólogo chamado Werner Keller. Ele não é um crente, não é um cristão, né? Ele fala a Bíblia tinha razão no sentido arqueológico da coisa. Né? Eu não sei se ele se converteu, até porque o livro, pelo menos nesse livro, ele tenta dar algumas explicações naturais para as 10 pragas, para a abertura do Mar Vermelho. Né? Ele acredita que aconteceu, mas ele não atribui isso a milagres, digamos assim. Né? Mas o texto que eu quero lembrar desse livro é dos cananeus, porque ele diz assim: a gente se surpreende quando Deus manda exterminar aqueles povos, os 7 povos cananeus. Né? Não deixa nenhum aqui, mata todo mundo. A gente fica espantado com essa ordem, como um Deus bom pode fazer isso? Aí ele diz, quando a gente começou a escavar, a gente viu a depravação desses povos. E uma coisa que eu acho interessante, irmãos, a gente pode talvez ver muito isso nas tribulações de Israel agora, normalmente quando um povo começa a ser atrocidade, o que acontece? Vocês veem, por exemplo, os povos bárbaros que invadem o Império Romano no século IV, século V. Eles invadiram o Império Romano. Mas por que eles invadiram o Império Romano? Porque os hunos estavam lá nos calcanhares deles. Os hunos entraram e eles fugiram para onde? A gente vão fugir para o... E entraram no Império Romano, fugindo dos hunos. Mas os cananeus, eles não fugiam. E a mesma coisa que os palestinos atualmente também não fogem, né? Não vão para outros lugares. Eu estava fazendo uma pesquisa, eu descobri que os judeus que viviam nos países árabes, Iraque, Iêmen, Tunísia, Egito, Líbia, Síria, Argélia, eles foram, quando o Estado de Israel foi fundado, eles foram massacrados em vários países, perseguidos, tiveram que fugir, e eles fugiram deixando todas as suas propriedades. Não podiam vender as propriedades, eles saíram com a roupa do corpo, vivendo há séculos naqueles países. E os textos que eu li dizem assim, o tamanho das propriedades que eles deixaram corresponde a 4 vezes o Estado de Israel. Por que não substituíram os judeus por palestinos, né? A gente vê grandes deslocamentos de povos. A Segunda Guerra Mundial acabou com a Alemanha se deslocando das partes orientais da Alemanha, que são agora Polônia, né, que é Königsberg, que virou Kaliningrado, que é o enclave russo acima da Polônia. Aquilo era tudo povoado por alemão que saiu dali e são extensões de terra muito maiores, né, do que o Estado de Israel. Mas eles não fugiram. É interessante isso, né? Parece que Deus coloca isso no coração deles e eles não fogem, são exterminados. Mas o extermínio deles era porque exatamente isso, por causa da degradação moral que era expressa tanto na idolatria quanto na imoralidade associada a esse culto. Né? O ato sexual era parte do ato de adoração
a esses deuses, a esses baalins. Esses templos eram habitados por prostitutas. Normalmente eram escravas, né? E as relações sexuais com essas prostitutas era, obviamente, um dos atrativos daquela adoração, né? E era dirigida, segundo os historiadores, era uma atração dirigida aos instintos mais depravados, mais escuros, digamos assim, da natureza humana. Eu lembrei aqui do Roberto Jefferson se dirigindo ao José Dirceu, lembram? Quando, naquele embate sobre o mensalão que ele denunciou, ele olhou para o José Dirceu e disse assim: você me desperta os meus instintos mais primitivos, né? Hã? Vossa Excelência, desculpe, Vossa Excelência, sempre, né? As Vossas Excelências. Então, aqui é a mesma coisa, né? São coisas dirigidas aos nossos instintos mais primitivos e depravados. Então, reparem, irmãos, que esse pecado da idolatria, eu estou só falando da primeira palavra, a outra palavra vai ficar para a semana que vem, que é a feitiçaria. Essa obra da carne era um pecado duplo. Primeiro, que os homens adoravam a coisa criada no lugar do Criador de todas as coisas, né? E segundo, que nessa adoração, os homens corrompiam um ato santo, um ato sagrado, reservado ao marido e à esposa. Eles transformavam esse ato santo, puro e sagrado em alguma coisa suja, em alguma coisa impura, em alguma coisa pecaminosa. Então a gente precisa lembrar dessas coisas, né? Então reparem como em uma tacada só, de uma só vez, a idolatria ela destruiu tanto a adoração verdadeira quanto a pureza pessoal, que também é parte da verdadeira adoração, faz parte da verdadeira adoração. E aí, pergunta do Henrique, está no singular. Se refere não a algo externo, mas a algo interno. Como é que nós podemos, então, aplicar essa palavra tão horrorosa a nós mesmos? Como que nós podemos avaliar qual o perigo dessa obra da carne para mim, né? O que eu acho que a lição nossa é que nós somos aquilo que adoramos, nós nos transformamos naquilo que adoramos. A gente vê não me lembro agora o número do Salmo, que fala dos ídolos que têm olhos, não veem, né? 115. Tem olhos, mas não veem. Boca tem, mas não falam. Ouvidos, não ouvem. Pés têm, mas não andam, né? Tem boca, mas não som nenhum sai da garganta deles. E aí o Salmo diz assim: tornem-se semelhantes a eles todos os que o adoram. Então nós acabamos por nos tornar semelhantes àquilo que nós adoramos, né? Ou seja, o seu Deus é aquele a quem você dedica as suas energias, os seus talentos, o seu tempo, os seus bens, né? É aquilo que você almeja acima de qualquer coisa. Então, sempre que alguma coisa, né, ou alguma pessoa, algum ser, algum, sei lá, um hobby, qualquer coisa que seja, ocupa o lugar principal na sua vida, quer seja coisas boas como música, boa música, boa cultura, arte, qualquer coisa, né, que ocupa o seu coração, sua mente, seus desejos, acima de Deus, isso se torna um ídolo, né? Por quê? Justamente porque ocupa o lugar de Deus, né? E uma coisa também é o seguinte, como a gente repara aqui, sempre que nós transformamos uma pessoa em uma coisa, sempre que nós, né, num dizer mais elaborado, coisificamos uma pessoa, nós temos aí o germe da idolatria, né? Um exemplo é o corpo da mulher, o corpo feminino, que se transforma em objeto de comércio, né? Que é exposto em revistas, é exposto em filmes, é exposto em propagandas. Isso é uma forma de idolatria associada à imoralidade. Existe um ditado, nós sabemos, né? Diz o quê? Ame as pessoas e use as coisas. Mas a idolatria vai dizer o contrário.
use as pessoas e ame as coisas, né? Por isso o apóstolo Paulo, ele afirma para nós que a avareza é a idolatria. Às vezes você já deve ter ouvido isso, pastores dizendo que a última parte do homem que se converte é a carteira dele, né? É o bolso. Mas o apóstolo Paulo diz que a avareza é a idolatria. Ele afirma isso em Colossenses 3,5. Jesus também diz que nós devemos nos guardar da avareza. Ele diz isso em Lucas 12,15. Hebreus também diz isso, 13,5, que a nossa vida deve ser sem avareza. A gente tem falado muito sobre o amor, que não pode ser somente de salivação, mas de ação. E eu lembro do C.S. Lewis sempre, né? É bom lembrar dele. Se aquilo que você dá se limita somente àquilo que sobra, eu diria que o seu amor é muito pouco. Então, irmãos, lembrem-se daqueles pressupostos da reforma, por que os Estados Unidos se transformam num país que é. Lembram? O pressuposto político, o pressuposto econômico, o pressuposto social. No pressuposto econômico, a gente tem a frase de Wesley: trabalhe o mais que puder, poupe o mais que puder e dê o mais que puder. Daí vem a prosperidade de uma comunidade, né? João já nos advertiu. 1 João 5,21, ainda vamos chegar lá. Guardai-vos dos ídolos. E Paulo também nos ordena, 1 Coríntios 10,14. Fugir da idolatria. Essas palavras são dirigidas a cristãos. Podemos ter ídolos, os nossos ídolos, no nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai Celeste, obrigado, Senhor Deus, por esta meditação na Tua palavra, por esse caminhar lento, criterioso, Senhor Deus, nos detendo no exame dessas palavras tão tristes, mas tão importantes, porque frequentemente elas são um espelho do nosso próprio coração. E nós reconhecemos diante de Ti, Senhor Deus, constrangidos, Senhor Deus, envergonhados, que frequentemente o nosso coração é assim, de fato, uma fábrica de ídolos, Pai Santo. Reconhecemos isso diante do Senhor. Tu conheces a nossa natureza, Senhor Deus. Tu conheces, Senhor Deus, o pecado que nos afeta, Senhor Deus. Tu sabes, Senhor Deus, que a parte do Senhor jamais conseguiríamos realizar qualquer coisa que te agrade, Senhor. A única coisa que poderíamos fazer é exatamente o que essas palavras descrevem, Senhor Deus. Elas descrevem, Senhor Deus, o nosso ser a parte do Senhor, a parte de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos te dar graças, Senhor Deus, pelo Espírito que habita em nós. Queremos te dar graças, Senhor Deus, porque é Ele que nos impulsiona, Senhor Deus, a nos despir de tudo aquilo que é velho, Senhor Deus, e nos revestir de tudo aquilo que pertence ao novo homem, Pai Santo. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos, coloque em nós a força para fazer, e assim nós faremos aquilo que tu requeres de nós, Pai Santo. Coloque em nós, Senhor Deus, o desejo de fazer aquilo que tu requeres de nós, Senhor Deus. E assim desejaremos, Senhor Deus, aquilo que tu desejas que nós façamos, Pai Santo. E assim, Pai Santo, possamos olhar para o Senhor e saber que tu és aquele que nos justificou, Senhor Deus, de uma vez por todas no passado. E tu és aquele poderoso que nos santifica a cada dia, Senhor Deus. Dá-nos, Senhor Deus, essa capacidade de ver que somos o que somos, somente, Senhor Deus, pela tua graça, pela atuação do teu Santo Espírito dentro de nós, Pai Santo. Leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor Deus. Guarda, Senhor Deus, os nossos filhos. Abençoa aqueles que estão desviados, Senhor Deus. E, acima de tudo, Senhor Deus, dá-nos esperança de que aqueles que pertencem a Ti jamais se perderão eternamente, Senhor Deus. Traze-os de volta, Pai Santo, para a Tua glória, para o Teu louvor, para a nossa alegria. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus, que vive e que reina pelos séculos sem fim. Amém e amém. Glória seja ao Pai,
Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos.